Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. O evangelista João escreveu em uma das suas belas páginas do seu evangelho que se todos os livros fossem escritos a respeito dele, faltariam coisas para se falar a respeito dele. Jesus é o tema mais fascinante da historiografia universal. Tudo que se escreve sobre ele não consegue lobrigá-lo, esgotar as suas infinitas possibilidades. Porque o seu foi o ministério de uma mensagem que deveria revolucionar a história do planeta. A sua missão foi caracterizada por tonalidades tão especiais que os teólogos em geral, inclusive a terapeuta e psicanalista alemã Hannah Wolff, costuma estabelecer que se nós procurarmos definir, conceituar a área específica de definição, de ação, de comportamento a respeito dele, não conseguiremos de maneira lógica e de maneira objetiva. Se nós tentarmos, por exemplo, definir a área ou conceito de comportamento de Buda, de Krishna, se nós procurarmos examinar as características da tarefa que Maomé exerceu na Terra, Moisés, para referirmos apenas a alguns fundadores de religião, se nós procurarmos definir o comportamento, por exemplo, de Mahatma Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá, de Martin Luther King Jr., de ABBR, para nos referirmos a comportamentos mais modernos, a condutas que chamaram a atenção sensibilizando as massas no século XX, teremos facilidade em definir a área que cada qual dessas personalidades de alguma forma direcionou as suas vidas, que conseguiu executar tarefas muito específicas, seja no serviço social, seja na tarefa da não violência, seja na divulgação de um pensamento educacional, seja no trabalho de esclarecimento espiritual em relação às comunidades, mas diz ainda a mesma analista, a mesma teórica Hannah Wolff, que a respeito de Jesus é diferente. Se nós procurarmos definir o seu epicentro, a sua área específica de atuação, teremos muita dificuldade. Seria apenas um líder religioso? Seria apenas o fundador de um movimento específico? Seria um médico que curava determinadas síndromes orgânicas da sua época? Seria um terapeuta que ouvia e tentava orientar, arrancando as mazelas do comportamento psicológico ou os transtornos psicossomáticos da criatura? Seria um místico? Seria um educador, um evangelizador que gostava de crianças? Teremos muita dificuldade de reduzir, delimitar, deconceituar determinado comportamento ou a tarefa específica desse homem singular. Jesus, diz ainda a doutora Hannah Wolff, parece transcender aos conceitos psicológicos convencionais. Talvez foi por essa razão que o evangelista João falou que se todos os livros fossem escritos sobre ele, faltaria muita coisa para se falar a respeito dele. Porque Jesus chama-nos a atenção. A sua mensagem é toda de uma tonalidade especial, que cada vez que o tempo passa enriquece mais as criaturas humanas, chamando a atenção do inconsciente coletivo, das criaturas em geral, para uma renovação mental, para uma postura compatível com seus preceitos, não obstante estarem eles associados às religiões, mas que transcende a qualquer palavra religiosa, transcende as instituições religiosas convencionais. Jesus parece estar acima dessas elucubrações tradicionais. Foi por essa razão, talvez, que Melanie Klein, Carl Johnson, estarreceram a cultura acadêmica do século XX, quando, na sua quase metade, estabeleceram que
eram ateus, eram céticos, eram materialistas, e não obstante as terapias que eles utilizavam dentro da área da psiquiatria para pacientes em psicose, em transtornos esquizofrênicos profundos, eram terapêuticas, todas elas baseadas no pensamento cristão. Diz Melanie Klein que toda a sua terapêutica em relação a esses transtornos psicóticos profundos estava voltada para o perdão, a caridade e todas as colocações que ele encontrou no Evangelho. Embora permanecessem os dois, tanto ela como Carl Johnson, versus as colocações espiritualistas da religiosidade, eles dois atestavam a excelência dessas terapêuticas para os seus pacientes. Jesus, portanto, transcende, porque a sua mensagem é hoje considerada pelos estudiosos dos mais variados ramos das ciências, particularmente das ciências humanas, uma mensagem de efeito muito mais de saúde, voltado, portanto, para a saúde humana, física e psicológica, do que para uma mensagem teológica, religiosa, convencional. Os seus conceitos são feitos de tal forma de elementos, de referências, de arabescos mitológicos, que de alguma forma agem no inconsciente humano, gerando reflexões muito bem fundamentadas, gerando reflexões otimistas e mudando a paisagem do ser humano. Os teóricos da psicologia transpessoal, que associam-se às ciências psicossomáticas, constatando que por detrás de uma série de transtornos orgânicos, de síndromes específicas, há também um cultivo de determinadas posturas mentais, a postura emocional em relação à vida, a perspectiva pessoal do indivíduo, que causam rigidez psicológica, tensões psíquicas, que vão gerar, invariavelmente, síndromes orgânicas a esse respeito, fruto do estresse, das depressões nervosas, das ansiedades, que vão mais tarde desembocar, desarranjando o nosso equilíbrio orgânico, a nossa harmonia fisiológica. Esses estudiosos dizem que as terapêuticas a respeito do perdão, da compaixão, da indulgência, como aqui foi falado, foi anunciado, essas terapêuticas têm na sua excelência, no Evangelho de Jesus, o máximo roteiro para a saúde humana. São, portanto, palavras dos cientistas, dos estudiosos da ciência mais contemporânea. Hannah Wolff chega a dizer que a mensagem cristã é, de alguma forma, todo um trabalho para que a criatura lentamente vá se autoconhecendo, se descobrindo, o que era uma crítica do passado, de que a religião cristã era muito exterior, era uma religião voltada para a ação apenas, em detrimento das religiões, por exemplo, orientais, todas elas que convidavam o indivíduo à introspecção, ao cultivo da contemplação, da meditação, como exemplo do budismo e de outras, mas que Hannah Wolff vai dizer em todas as passagens do Evangelho de Jesus, há um convite ao mergulho em relação a si mesmo. Mas um mergulho que gera como consequência a doação do indivíduo, a compaixão de que falava Buda, o sacrifício pessoal, não de uma maneira atormentada, masoquista, mas de uma maneira autêntica e espontânea, por opção pessoal, de tal forma que o indivíduo se abnega, não para prejudicar a si mesmo, mas porque se sente bem no exercício das virtudes. Percebe que quanto mais se cultiva o bem, mais se tem o bem. Quanto mais prolifera amor, mais ele tem amor. Em detrimento das pessoas que cultivam a posse, que estão sempre no regime de egoísmo, de idolatria e quase sempre carentes. Porque o indivíduo que muitas vezes cultiva essa postura quer mais. E quanto mais quer, menos se sente saciado. É a postura ególatra, a postura egoística. E o indivíduo que mais oferece, que mais distribui, mais tem.
é da contabilidade. Na contabilidade se diz que quem mais investe é quem mais tem. E quem retém está devendo. Na contabilidade divina, quem mais doa, quem mais oferece é quem mais possui. Porque é livre de carências, de apegos, de desejos imediatos. Então esse é o mais rico, é o mais possuidor. Essas colocações, portanto, alteram completamente a ética da época. Se nós pararmos para fazer uma análise, mesmo que de maneira superficial e perfunctória, do Império Romano, da ética hebraica, toda ela era emoldurada na ideia da vitória do vencedor sobre o vencido, naquele que se sobrepunha sobre aquele que era o derrotado. O indivíduo que tinha a primazia, que exercia a sua violência e que tinha naturalmente a postura de se impor, era o vitorioso, o aplaudido, o elogiado. A mensagem cristã vem de um paradoxo quase que esquisito e estranho para a época. Porque vem dizer que vitorioso é aquele que se vence, que mais forte é aquele que se submete, que é livre, como diz Emmanuel, em uma bela página através do médium Chico Xavier, livre é aquele que obedece. Parece algo paradoxal, mas é porque aquele que muitas vezes está se impondo, está preso às suas fixações, está naturalmente preso, escravo do seu autoritarismo. E aquele que se dispensa dessas questões da vaidade, da imagem do narcisismo, é livre, porque não está submetido a essas imposições. Não estamos aqui nos referindo a posições sociais e financeiras, mas a posturas morais. Porque muita gente, as religiões mais tarde, no cristianismo, assim acreditaram, que, por exemplo, a humildade, que é uma das virtudes teologais, inclusive, é uma postura exterior. Então, a pessoa que usa determinada sandália é uma pessoa humilde. Quer dizer, essa sandália hoje até está cara, não passava. Era, portanto, uma pessoa humilde. E a pessoa que usa um blazer 180 de fio é uma pessoa orgulhosa, prepotente. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E não é essa a mensagem do cristianismo. Porque há muita gente que está na rua, no chão, e ao poço de orgulho. E a pessoa pode estar no Mercedes C350 e ser naturalmente uma pessoa simples e modesta. Mas nós, ao longo do tempo, desvirtuamos a coisa e passamos a atribuir a humildade à postura exterior. Então a pessoa humilde era um pouco hipócrita, na verdade. É a pessoa que se desprezava. Então a gente dizia, coitadinho, ele é tão humilde que nem toma banho. Não, ele não é humilde, ele é imundo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque a humildade é uma atitude interior, é uma postura interna. É um indivíduo simples, um indivíduo afável. Então, essas colocações têm a ver com a compreensão profunda que nós estamos tentando aprender agora, no mundo atual. Elizabeth Lucas, a notável terapeuta, discípula de Viktor Frankl, o pai da logoterapia, a terapia do sentido da vida, ele estabeleceu toda uma proposta psicoterapêutica depois da Segunda Guerra Mundial, porque foi vítima de Auschwitz e sobrevivente dos campos de concentração. Viktor Frankl vai dizer que o objetivo do ser humano é encontrar um sentido existencial. E no final da existência ele chega a declarar de maneira emocionada: sim, existe a alma, existe espírito imortal. É um dos pioneiros da psicologia transpessoal, a psicologia com espírito, com alma. Porque chega a declarar a realidade que somos um feixe energético, que sobrevivemos à morte física e que estamos na Terra para desenvolver a maturidade emocional. Eram, portanto, as suas palavras e a sua discípula Elizabeth Lucas, em uma obra recente chamada Histórias que Curam, vai dizer que toda a sua proposta em psicologia infantil, porque ela é especialista em atendimento com crianças, quando aborda crianças através de histórias compatíveis com determinados traumas que a criança sofreu, determinados tipos de rupturas psicoemocionais, de violências, de conflitos que a criança desenvolveu, e histórias específicas elaboradas por ela, ela conta a história e pede para a criança terminar.
e conduz a criança para terminar a história, lentamente nesse processo, ela tem sido prestigiada no mundo inteiro como sendo uma das especialistas e autoridades máximas em atendimento de crianças que sofreram algum tipo de trauma. E declarou emocionada nesse livro das histórias que ela elaborou no seu famoso livro, como exemplo, e na sua prática clínica, todas elas estão baseadas nas parábolas do Evangelho de Jesus. Porque todas as parábolas têm enriquecimento, têm conteúdos terapêuticos para a nossa saúde, repetimos, mental e física. Mas tudo isso tem a ver com o cristianismo que Jesus e os apóstolos viveram, conhecido como cristianismo primitivo. Aquele cristianismo nascente, aquele cristianismo original, aquele que Jesus divulgou aos seus discípulos diretos e que permaneceu de maneira inatacável e incorruptível durante mais ou menos 3 séculos, quando os historiadores viram o maior espetáculo da história, até hoje não compreendido pelos especialistas materialistas. 300 anos de martírio, em que pessoas iam ao Circo Máximo e mais tarde ao Coliseu, gritando de maneira alegre, cantando hinos para serem destruídos. Uns ceifadas as vidas através dos açoites romanos. Outros devorados por leões, por feras que ficavam às vezes 2 semanas sem comer, colocado no seu olfato carne sangrenta para espicaçar ainda mais a agressividade, leões e feras em geral, ou outros que eram dilapidados pelos gladiadores romanos, sob o aplauso de César ou de um representante do imperador, ou então, conforme narram alguns historiadores, especialmente na época de Nero, quando os cristãos eram amarrados em volta dos anfiteatros, do Circo Máximo, para serem incendiados e servirem como tochas vivas, tochas humanas, para iluminar ainda mais a noite dos espetáculos de gladiadores. Ou então, alguns, quando sobreviviam, por exemplo, à tortura do açoite, eram jogados em panelas grandes com água em ebulição. Portanto, eram espetáculos turanescos, que a história não consegue compreender que movimento era esse. Crianças, mulheres, idosos, que iam à arena cantando, agradecidos, em uma postura incompreensível para a lente microscópica de um estudioso materialista, de um especialista que apenas vê o campo da matéria, sem perceber que estavam ali numa revolução diferente, cujo sangue dos mártires deveria plantar mais tarde a árvore do cristianismo. Mesmo que mais tarde essa árvore foi deturbada pelos religiosos, mas nunca mais os conceitos básicos sairiam da terra. Foi graças a esses indivíduos heróicos, a começar com os apóstolos de Jesus, com os cristãos primitivos, que inicialmente eram chamados homens e mulheres do caminho. Homens do caminho, a expressão caminho vem de uma conotação pejorativa. As pessoas que eram chamadas homens do caminho ou mulheres do caminho eram pessoas de má vida, prostitutas, que ficavam às vezes entre uma cidade e outra, naturalmente para o comércio carnal, as orgias, o tráfico, alguma atividade clandestina, o assalto, a violência, o roubo, o assassínio. Essas atividades, e eram essas pessoas chamadas miseráveis, marginais, que eram chamadas homens do caminho. Foi dada essa alcunha, possivelmente, pelo Império Romano, os homens do caminho. Ou, se não me engano também, pelos irmãos de Jerusalém, do Sinédrio, os fariseus. Então é uma expressão pejorativa. E na estrada de Jope, os apóstolos elaboraram e estruturaram uma casa muito modesta, quase miserável, para ali ser o núcleo primeiro das atividades cristãs. De um lado, sob o olhar fanático, preconceituoso dos irmãos de raça do moisaísmo, do Sinédrio, e de outro lado, sob a desconfiança do Império Romano. Mas antes dessa instituição, dessa igreja ser elaborada, ser estruturada, os cristãos passaram por várias ensanchas, vários desafios. Quando Jesus morreu e voltou depois
de desencarnado ressurrecto, aparecendo às testemunhas, demonstrando que a vida prossegue além da morte, e que isso aconteceria também com eles, a ressurreição, que é uma desencarnação, ele demonstrou, apresentando-se às testemunhas variadas, para ali também passar com ânimo. E os apóstolos, a partir de então, empreenderam o movimento cristão primitivo depois de Jesus. Esse movimento começou na casa de uma senhora, segundo o livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que essa mulher, Maria de Jerusalém, que era mulher dotada de recursos financeiros, era viúva e se tornara cristã, e que tinha um filho muito querido, que queria entregar esse filho ao cristianismo primitivo. Essa mulher abriu as portas da sua própria casa, tendo a coragem de ali instaurar o primeiro núcleo do cristianismo primitivo. Na verdade, o primeiro núcleo teria sido com Jesus em vida, quando ele muitas vezes abriu o Antigo Testamento, o Torá, naqueles que seriam os primeiros cultos evangélicos do lar, na casa de Simão Pedro, o pescador. Mas após a morte de Jesus, essa mulher valorosa abriu as portas da sua casa para receber os cristãos e para instaurar o primeiro culto depois da crucificação do Cristo. E ali, esse culto foi elaborado. Havia, portanto, reuniões, pregações singelas, comentários a respeito dele, as primeiras anotações de Mateus e de outros que começaram a escrever os futuros evangelhos, ali tiveram lugar. Essa mulher extraordinária, valorosa, que era parente de Simão Pedro, portanto, o seu filho era de alguma forma sobrinho de Pedro, foi oferecido a ele mais tarde. Esse sobrinho se chama João Maria Marcos, que mais tarde seria o evangelista Marcos, que escreve o evangelho ouvindo as narrações de Pedro, que era analfabeto. Portanto, o evangelho de Marcos, na verdade, é o evangelho de Simão Pedro, que ouve as narrativas do apóstolo, especialmente a sua negação, as 3 negações que ele fez, e aí coloca no evangelho de Marcos, e como Pedro se interessava por Roma, pediu a Marcos para escrever o evangelho para o povo romano, um evangelho feito de milagres, de curas espirituais, de curas orgânicas que ali teve lugar. Mas essa casa, dessa viúva notável, mais tarde não pôde albergar tanta gente, além do que futuramente ela ia desencarnar. E, naturalmente, que com o receio também da perseguição das pessoas, da intolerância para com ela, os cristãos primitivos, na estrada de Jope, uma estrada de beduínos, de pessoas simples, de mendigos, conseguiram ali estruturar uma casa modesta, elaborar de maneira singela, sem muito plano, sem muita planificação, sem muito senso de engenharia e arquitetura, através de estrutura de pedra, uma casa para albergar os necessitados que acorriam procurando Jesus Cristo, que já havia sido crucificado, ou para serem consolados. Essa casa, que poderia ser dividida em 2 grandes pavilhões, possuía de um lado doentes, acamados, que eram atendidos nas suas necessidades, e de outro lado, pessoas vítimas de loucura, vítimas de perturbações emocionais, vítimas de inquietações que necessitavam de esclarecimento, tanto quanto aquelas vítimas da miséria que eram atendidas. E os cristãos primitivos tentavam se dividir entre o esclarecimento espiritual da mensagem de Jesus e o atendimento do pão, do remédio, do agasalho, que com muitas dificuldades eles conseguiam também disponibilizar. Essa era a casa do caminho, dos homens do caminho. Porque a expressão cristão vai ser desenvolvida mais tarde por Lucas, o médico grego, que se tornou discípulo do apóstolo Paulo. E Lucas vai dizer em um diálogo muito memorável com o próprio Paulo, que não seria correto dizer que nós que seguimos Cristo deveríamos ser chamados de cristãos, e foi ele que deu a alcunha, os cristãos, portanto, significando esse movimento. A grande verdade é que a Casa do Caminho foi uma instituição que até hoje é modelar, porque nessa casa
vão acontecer os fenômenos mais extraordinários do cristianismo primitivo, depois que Jesus passou pela terra. Ali tiveram lugar várias situações extraordinárias, a começar com a saga de Tiago, chamado Tiago Maior, filho de Zebedeu, irmão o evangelista João, aquele mesmo cuja mãe pediu a Jesus: Senhor, quando o seu reino chegar, pede a Deus para colocar um dos meus filhos à vossa direita e à vossa esquerda, portanto João, o futuro evangelista, e Tiago. E Jesus então olha para ela e diz: não cabe a mim, mas se o meu Pai que está nos céus, mas é necessário perguntar se eles estão dispostos a beber da minha taça de amargura. O primeiro, talvez, a beber dessa taça foi Tiago, que foi decapitado, martirizado no ano 44. Antes dele, no entanto, uma verdadeira estrela na terra, um lírio do campo, que havia adotado o pensamento israelita e mais tarde conheceu, graças a uma saga extraordinária contada por Emmanuel, conheceu mais tarde o pensamento cristão e se deslumbrou, adotando o nome grego Estevão, vai se tornar o primeiro mártir do cristianismo primitivo. Esse homem extraordinário, cuja pregação tanto sensibilizou Jerusalém, tanto envolveu as pessoas da época, que vai sensibilizar as camadas mais variadas. A sua pregação inflamada, a sua oratória, embora não tivesse nenhum tipo de formação acadêmica da época, junto aos doutores da lei na oratória, chegou a embaraçar o orador, esse sim doutor da lei, Saulo, que ouvindo falar do homem orgulhoso, vaidoso que era, resolveu desafiá-lo. Ele que se considerava um defensor do moisaísmo, era, portanto, alguém que era uma espécie de escudo em prol da religião mosaica. E foi num debate vencido totalmente diante das argumentações, porque Estevão, o antigo Gesiel, falava como se estivesse em transe, argumentando contra Saulo, citando as próprias passagens de Moisés, de Isaías e Malaquias, para provar que, como disse ele, em bela mensagem, em belo diálogo, Moisés era a porta, mas Jesus era a chave. O que fez com que Paulo, na época Saulo, se revoltasse e iniciasse a primeira perseguição aos cristãos, perseguição coletiva, levando Estevão ao apedrejamento público, como disse Emmanuel, à morte, e mais tarde a sua noiva, que por azar da sorte, por coincidência do destino, era irmã do próprio Estevão, cujo contato havia se perdido, porque eles haviam sido separados, e que o encontra agora à beira da morte, engolfado em sangue, o corpo dilacerado por conta das pedradas, deformado, mas ela reconhece o irmão, que morre nos seus braços, e graças ao que o orgulho de Saulo faz com que se rompa o noivado, eles estavam se preparando para casar. Abigail se torna cristã também mais tarde, por tuberculose, saudade dele, acaba desaparecendo e desencarnando também. E ele torna-se um furioso perseguidor dos cristãos, que vai culminar mais tarde na grande e bela renovação que acontece na estrada de Damasco, quando chega nas portas de Damasco para assassinar Ananias. Porque ele conheceu, ele começou a pesquisar as pessoas ao redor da casa de Zacarias e da sua esposa, cujo casal que albergou Abigail, que cuidou de Abigail como filha, procurou saber, investigando aos arredores, quem foi a pessoa que esteve com Abigail para convertê-la ao cristianismo. Já que no seu fanatismo, ele atribuía a morte de Abigail ao fanatismo do cristianismo. Ele achava que, graças ao fanatismo do cristianismo, Abigail enfraqueceu e o enlouqueceu, gerando sua morte. E quando soube que aquele homem simples, de avançada idade, ancião já, havia conversado com ela e consolou-a, porque ela estava muito triste pelo rompimento do noivado, havia sido vítima de uma melancolia profunda, e graças ao cristianismo, ao pensamento cristão, ela se consolou e teve esperança em relação ao futuro. Ele, no entanto, foi tomado de raiva, de revolta, e foi à cidade de Damasco para assassinar aquele homem venerando. E chegando às portas de Damasco, ao lado de dois amigos queridos, Demétrio e outro, ele tombou do animal, do cavalo sobre o qual ele estava montado, ou do camelo, e tombando no chão, ele teve, para as pessoas, uma alucinação psicológica. Mas, na verdade, era um estado luminoso, como dizia Carl Gustav Jung. Um estado de transcendência psíquica, um estado paranormal, através do qual ele teve um fenômeno alterado de consciência. Ele viu
um homem que pareceu rasgar o céu e ir na sua direção. E ao aproximar-se dele, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é você? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E ele então prorrompe em choro, tal a irradiação do magnetismo daquele homem, a emoção do seu psiquismo, e diz de maneira sincera e honesta: o que queres que eu te faça, Senhor? Entra na cidade, e lá eu te direi o que tu deves fazer. Depois desse choque emocional, ele teve uma cegueira, podemos falar em linguagem psicanalítica, ele teve uma cegueira histérica, uma cegueira emocional, uma cegueira psíquica. E ao entrar na cidade, ele naturalmente solicitou de algum dinheiro, solicitou de um hotel, ficar ali instalado. E não sabia o que fazer, estava só, passando fome. Mas, como foi dito, ele ficou. E no terceiro dia, alguém bate na porta. Ele, assustado, pergunta quem é. E a voz diz: irmão Saulo, Jesus hoje pela manhã me apareceu e me disse para vir até aqui, erguer as mãos sobre você para curá-lo, para retirar as escamas da cegueira. E Saulo pergunta: quem é você? Ananias. E Emmanuel diz: a ovelha perseguida vai atrás do lobo perseguidor. Mas tudo isso se deve também à casa do caminho, porque mais tarde Saulo vai pedir abrigo à casa do caminho. Os apóstolos ficam receosos, achando que estava diante de uma farsa, de um antigo perseguidor que estava tentando enganar para se infiltrar e matar, assassinar todos. Rechaçam-no. Pedro se sensibiliza, quer aceitá-lo, mas os apóstolos vencem ele no voto, e ele fica sob a companhia de Barnabé, um dos discípulos, que fica acompanhando ele alguns dias até ele ser recebido em totalidade na casa do caminho. E é na casa do caminho que vão acontecer fenômenos extraordinários, desde fenômenos mediúnicos extraordinários, diz Emmanuel, fenômenos de xenodossia, voz estranha em outro idioma, fenômenos de psicografia, de evidência mediúnica, fenômenos de pneumatofonia, a chamada voz direta, sem precisar da voz do médium, que é a psicofonia, a voz indireta. Fenômenos de materialização mediúnicos extraordinários, que mais tarde, na primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer: há diversidade de carismas, daí o termo carismático, há diversidade de carismas, há o carisma para escrever, psicografia, há o carisma para curar, o passe, a irradiação energética, há o carisma para conversar, a doutrinação, o médium doutrinador, há o carisma para falar em línguas estranhas, o transe de incorporação, a glossolalia, a xenoglossia. Há diversidade de carismas, diz ele, mas o espírito é o mesmo, o espírito do cristianismo, a ética é a mesma. Ele estava ali falando das várias faculdades mediúnicas e paranormais, que somente 18 séculos depois, Allan Kardec vai estruturar no maior compêndio já escrito a respeito do livro dos médiuns. É, portanto, todo o idealismo que surgiu no cristianismo primitivo, fenômenos mediúnicos. A casa do caminho se dividindo, como diz a irmã Sheila, em uma mensagem através de Chico Xavier, no livro Ideal Espírita, quando ela diz: a casa cristã primitiva atendia à fome do estômago e à necessidade de luz no cérebro. Nem de menosprezar o estômago, porque o estômago não tem ética, não tem moral, e a pessoa faminta não consegue aprender nada, nem saciar a fome e deixar a pessoa ignorante. Atendia ambas. É por isso, talvez, que entre o cérebro e estômago, diz ela, a divindade colocou o coração no meio. Essa é, portanto, uma base. E o coração era a casa do caminho. Era uma instituição modelar, onde os apóstolos davam a sua vida. Emmanuel chega a dizer que entre Pedro e os outros apóstolos havia também Tiago, o menor, o chamado Tiago, filho de Alfeu, que foi alguém que, embora aderiu ao pensamento cristão, estava profundamente ainda vinculado e tinha raízes muito fortes ao mosaísmo. Ele, por exemplo, achava que o cristianismo deveria ser pregado apenas aos judeus circuncidados. Ele achava que deveria ter todo o ritual dos judeus de sentar, de comer entre si, sem os gentios, aqueles que não eram judeus. Ele mantinha alguns preconceitos farisaicos, e isso era um motivo, às vezes, de diferença de opinião que Pedro, com a sua grandeza espiritual, tentava amparar na igreja do caminho. Mais tarde, quando o apóstolo Paulo, com seu conhecimento extraordinário, não é à toa que Saulo, antes de Saulo, depois ele trocou de nome Paulo, nasceu na cidade de Corinto, uma cidade que era grega, portanto ele aprendeu o idioma local, o grego, mas era filho de hebreus, daí porque ele
ele também sabia o hebraico, o Yiddish, mas também ele era doutor da lei no Sinédrio, e todo doutor da lei do Sinédrio, esse título era autorizado, era conferido pelo Império Romano. Daí porque ele teve que aprender o latim, o idioma romano, sabia os 3 idiomas internacionais da época. Então, aonde ele ia mais tarde pregar o cristianismo, ele ia e falava de acordo com o idioma da época. Então, mais tarde, Paulo vai decidir pregar. E essa foi a atitude sábia, porque se ele não fizesse isso, talvez hoje o cristianismo não chegasse até nós. Ele decidiu pregar o cristianismo além do Oriente Médio, além das terras da Palestina. Resolveu pegar as gentes, daí os gentios, que era uma designação tudo pejorativa do judeu. Os gentios eram agentes, eram pessoas que não eram consideradas filhas de Deus. Era o preconceito do Deus Jeová. E ele decidiu fazer isso, e houve uma discórdia com Tiago. Emmanuel narra esse momento culminante que quase a igreja cristã primitiva se divide. Quando de um lado havia Tiago defendendo essa ideia dos judeus circuncidados, dos judeus conversos, etc. E ele dizendo que o cristianismo era para ser pregado a todas as gentes. E em determinado momento diz Emmanuel que Paulo diz: Pedro, fala você. Você é a autoridade maior entre nós. Diz o que tu pensas. Porque de um lado estava Paulo e os seus colaboradores, aqueles que eram adeptos. De outro lado, Tiago e aqueles que também se afinizavam com ele. Então houve uma certa divisão. E Pedro, inspirado pelo mundo espiritual, ajoelhou-se diante dos dois, segurou os pés de Tiago e disse: perdoa-me. Eu não tenho direito de dar uma opinião, porque eu neguei ele 3 vezes. Quem sou eu para dar uma opinião? Sensibilizou os dois nessa atitude de humildade. O Evangelho, sim, deve ser pregado a todas as gentes, mas quem sou eu para dizer alguma coisa? E sensibilizou os dois, e os dois mais tarde se reconciliaram. Era, portanto, a atitude de alguém que se sacrificava em prol do cristianismo primitivo, que, aliás, é sempre assim. Diz Hegel, o famoso filósofo alemão, reconhece-se a grandeza da ideia pela grandeza do comportamento dos idealistas. É o idealista que muitas vezes morre pelo ideal que vai fecundar a grandeza do seu ideal. Porque uma ideia que não revoluciona, que não torna o indivíduo melhor, que não vem para acrescentar, é uma ideia que não chama atenção e nem gera reações. Daí porque as grandes ideias, diz Hegel, geram reações. O esforço dos apóstolos, particularmente Simão Pedro, que depois da negação, ralado pela angústia e pelo remorso, diz Emmanuel, não adotando a atitude pior que Judas cometeu, porque o erro de Judas foi o suicídio, não teve a coragem de se reabilitar e se arrepender e optou pelo suicídio. E Emmanuel vai dizer que quase ele enlouqueceu de remorso. Senhor, eu daria a minha vida por você. Iria para qualquer lugar. Seria até assassinado. De verdade vos digo, negarás a mim 3 vezes antes que o galo cante no final da tarde. Era, portanto, a anunciação, a visão psíquica do mestre. Era, portanto, a sua experiência. E mais tarde ele chora diante da sua postura de abandono do seu amigo, a quem ele dizia que entregava a própria vida. Então, era, portanto, a sua sublimação. E diz Emmanuel que 33 anos, até o final da vida, ele dedicou a vida a Jesus. Já era viúvo e, naturalmente, já havia passado pela juventude, era um dos mais velhos dos apóstolos, se tornou o verdadeiro mártir, o verdadeiro exemplo dentro do cristianismo. Até o momento final, quando foi a Roma, e diz Giovanni Papini, o notável pensador católico, em uma inspiração mediúnica, que é quando Pedro estava vendo a perseguição que estava tomando conta de Roma, naturalmente assessorada por tigelinos, liderada por Nero, essa perseguição, de alguma forma tomou conta de Roma, e Paulo ali pregando sem medo, que Pedro resolveu abandonar Roma. E quando estava indo para fora de Roma, diz Giovanni Papini, quando estava para tomar uma embarcação na Via Ostia, ele viu alguém se acercar e percebeu que era Jesus. E ao ir abraçá-lo, Jesus passou por ele, atravessou, e ele então olha para trás: aonde vai, Senhor? Morrer, Pedro. Morrer com aqueles que me amam. Ele percebeu a mensagem. Está fugindo. Voltou e continuou a pregar em Roma, até ser preso por tigelinos. E diz a tradição espiritual de Américo Rodrigues que mais tarde ele foi colocado para ser crucificado.
de maneira abjeta, para de alguma forma ridicularizar a crucificação de Jesus. E ele, com a sua sabedoria, ele disse: me coloque de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como ele morreu, para não ser igualado a ele e ao símbolo que ele deixou. E foi crucificado de cabeça para baixo. Mas o seu esforço foi notável. O esforço que ele fez, quantas noites mal dormidas, vai dizendo, atendendo os necessitados, esquecendo-se de si mesmos, para de alguma forma reparar perante a sua própria consciência o erro que ele havia praticado. Quantas necessidades atendidas, as pregações e assim por diante. E vai dizer Emmanuel que esses esforços são tão notáveis que foi graças a ele que a igreja permaneceu durante anos, sem a cisma, sem as divisões, o esforço pessoal dos missionários. Já falei aqui que muito me chamou a atenção certa vez uma declaração de Asher Heifetz, o notável violinista judeu, considerado o maior violinista de todos os tempos. Depois de uma apresentação no Carnegie Hall, ao sair de uma apresentação no concerto de Mendelssohn, alguém lhe interceptou e disse: eu queria tocar como você toca. E ele disse: mas é justamente isso que eu faço. E porque a pessoa disse: eu daria toda a minha vida para tocar como você toca. E ele disse: é isso que eu faço. Desde os 3 anos, eu não sei o que é vida. A minha vida tem sido esse violino. Toda a minha vida tem sido dedicada, os meus dedos sangram às vezes nas horas e horas de treinamento. Então eu dou a minha vida para tocar como eu toco. Então parece uma presunção, mas é que o povo acha que os grandes heróis apenas estão sendo aplaudidos sem as lágrimas. As pessoas, certa vez uma pessoa em Minas Gerais, em Uberaba, chegou e disse: ah, Chico, como eu gostaria de ter a vida que você tem. E minha irmã te dou, com fé em Deus, toda a minha vida. Fui órfão com 4 anos de idade. Vi espíritos me perseguindo desde cedo. Mais tarde fui encaminhado para uma casa de uma senhora que gravava garfos na minha barriga para exorcizar pelo demônio. Sangrou meu ventre e eu contraí a primeira hérnia, a minha primeira doença. Mais tarde, depois de ela colocar-me, inclusive, para lamber feridas do seu protegido, eu fui encaminhado a uma fábrica de tecidos, abandonando a escola para ajudar no sustento da minha família. E nessa fábrica de tecidos, eu respirei pedaços de fragmentos, contaminando meu pulmão e contraí a segunda doença. Mais tarde eu contraí um problema de bexiga urinária, um problema de próstata na fase adulta, um problema de angina pectoris. Eu tenho catarata, não enxergo com o olho direito e enxergo 30% da visão esquerda. Eu tenho problemas ósseos e começou a falar. E a pessoa disse: vai de reto, está tendo. Pois é, eu daria toda a minha vida para a senhora. Porque o povo acha que a minha psicografia ia ser aplausos. Quantas lágrimas, quantos esforços, assim era Simão Pedro. E a Amélia Rodrigues, no tema que nos serve hoje, vai dizer algo muito especial. Quando uma senhora, nas pregações de Pedro, se sensibiliza com a sua mensagem, mas assediada por furor, interpreta mal algumas atitudes do apóstolo de carinho, de dedicação, e tenta seduzi-lo sexualmente. Amélia Rodrigues vai dizer: esse é um caso que está na literatura do Novo Testamento, e que nós colhemos dos arquivos espirituais, porque Pedro não comentou isso com ninguém aos seus colegas. E ela chega para seduzi-lo, quase que se despe, quando ele toma e diz assim: eu já sou viúvo, já tive uma história matrimonial. Naturalmente não estou impedido de ter uma outra história, de um outro relacionamento. Mas eu optei por uma vida diferente hoje. Aliás, minha filha, eu sou um cadáver que respira. Já estou numa idade avançada. Não me vejo em mim senão isso. Se eu tenho uma atitude de carinho, de renúncia, de abnegação com você, sempre saiba que esse é um afeto de espírito. Não tenho um desejo carnal por você. Apenas afeto espiritual. Porque, lembre-se, essa casa é uma casa de amor, mas é a casa de Jesus também. E aqui os vínculos são de fraternidade, de afeto. Procure alguém da sua idade. Alguém que possa dividir com você uma experiência matrimonial, que não sou eu, que já sou vinculado a outros compromissos. E ela não compreende, diz a Amélia Rodrigues, assediada por uma entidade perversa, que a assessorava nas suas imperfeições e dos seus vícios sexuais genésicos. Naturalmente fez um escândalo que algumas pessoas presentes viram quando ela agrediu, começou a vituperar ofensas e saiu de maneira muito agressiva. E naquele dia, Pedro determinou, diz a Amélia Rodrigues, começou a fazer uma reflexão: será que eu dei margem a isso? Será que de alguma forma eu abri espaço para esse tipo de interpretação? Será? E começou a refletir e sentiu saudade de Jesus. Quanta saudade esse dia do Mestre.
E nesse momento, Dina Amélia Rodrigues, a visão psíquica dele. Ele aparece e disse: Pedro, eu vou lhe dizer uma coisa que talvez vá lhe assustar. Nossa irmã precisa de mais amor. Ame-a mais. Não se perturbe com isso. Não te preocupe. Cada um vê e enxerga de acordo com a sua lente pessoal. Cada um vai enxergar dessa forma que o discípulo da minha mensagem tem que sofrer todas essas ocorrências. Permanece. Permanece fiel. Não te afastes dela. Toda vez que ela frequentar a casa do caminho, deve estar aberta a ela, porque é para isso que eu vim. E continua dedicando o carinho paternal e o afeto espiritual que ela necessita. Ele, impressionado, sai, tenta perguntar alguma coisa, mas a visão psíquica se dilui. E a partir daí, ele nunca mais teve qualquer conflito e qualquer perturbação. Essa mensagem nos serve de reflexão. Diante dos desafios do mundo, de qualquer ordem, as tentações da agressividade, as tentações do excesso, dos vícios de toda sorte, as tentações daquilo que muitas vezes brilha, que a gente acha interessante, mas muitas vezes é a ilusão, como dizia Buda, que vai nos dar um momento de prazer agora, para depois arrependimento muito tempo depois. Diz Joana de Anjos, é melhor chorar agora fazendo a coisa certa e sorrir para a eternidade do que optar para sorrir, gozar agora e chorar depois. É, portanto, a mensagem que se coaduna com a doutrina espírita. Porque só agora, 18 séculos depois, com a doutrina espírita que estamos compreendendo tudo isso, a mensagem dele, o cristianismo que ele espalhou na Terra, só agora, meus amigos, é que temos tido a oportunidade. Foi a partir de 1857 que começamos a compreender Jesus de forma diferente. Quando Allan Kardec perguntou no item 625 qual é o ser ou o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para ser nosso guia e modelo, e as entidades angélicas respondem: Jesus. É, portanto, é esse o momento que nós compreendemos Jesus de maneira diferente. Um Jesus descrucificado. E uma mensagem que está sendo restaurada pelas vozes espirituais, através da mediunidade. Quando, através do intercâmbio espiritual, essas vozes vêm resgatar o cristianismo que ele e esses apóstolos primeiros viveram. A Casa do Caminho é um exemplo para os nossos centros espíritas. Foi por isso, e pensando nisso, que Allan Kardec, a 1º de abril de 1857, ou melhor, em 58, vai fundar o primeiro centro espírita da Terra, a Sociedade de Estudos Parisienses Espíritas. Quando ele coloca no estatuto o objetivo primeiro, estudar as manifestações mediúnicas com as suas consequências morais, sociais, éticas e religiosas. E o segundo item, aplicar as morais e as éticas, os conceitos, as informações, a prática cristã que é ensinada pelos Espíritos bons. É, portanto, a base fundamental da Casa do Caminho, que foi vivida por Pedro, e que Allan Kardec, a partir da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tenta resgatar. A sua experiência notável fez com que a Sociedade Espírita de Paris fosse uma casa-luz que nos oferece aí de exemplo. E que nós devemos fazer a mesma coisa em nossas casas. O atendimento para as pessoas, o atendimento das pessoas necessitadas da fome, do agasalho, as necessidades mais imediatas e também o esclarecimento espiritual para que a pessoa se liberte da ignorância. Essa é a função do centro espírita, e que nós temos aí a oportunidade. Estudar a doutrina para compreendê-la. Por isso, nós tanto fazemos isso em nossas palestras, nos grupos de estudo, estudá-la. Nós estamos percebendo, ao longo do tempo, que nós espíritas ainda não compreendemos a doutrina espírita. Na sua grande maioria, na nossa grande maioria, nós ainda não entendemos a codificação kardeciana. Estamos atrás do romance. O romance em que as almas gêmeas se casam e são felizes até 10 encarnações. E aí ficamos presos no romance. E não temos o discernimento, o bom senso de avaliar se aquilo tem fundamento ou não, porque não temos a base doutrinária. Há alguns romances que nem espíritas são, porque pelo fato de serem mediúnicos, não querem dizer que são romances espíritas.
Porque um espírito que seja budista e que desencarnou pode psicografar através de mim. Um espírito que seja materialista, ele pode voltar. E na sua ilusão materialista pode escrever o que quiser. São as almas das criaturas que viveram na Terra, e não quer dizer que saibam tudo. Então, há médiuns aí psicografando e nós não temos um bom senso, porque não estudamos. E estamos, às vezes, lendo obras de péssimo conteúdo doutrinário. Me permitam. Faço a ética de não citar os autores. Muitas pessoas chegam a mim, você conhece esse autor? Graças a Deus eu até conheço. Eu digo, me perdoe, eu não conheço. Mas eu conheço esse, também é esse. Porque a gente não deve também criticar ninguém. A gente não deve expor ninguém, porque isso é falta de ética. De irmãos nossos que estão também no movimento. Mas o ideal seria que nós tivéssemos o bom senso de divulgar as obras que já têm um certo fundamento. A obra de conteúdo muito pessoal. E algumas pessoas dizem assim, mas é importante vender as obras. Porque essas obras estão vendendo muito. E é importante para captar recursos para casa. Então vamos vender cachaça, que está vendendo muito também. Vamos vender Playboy. Porque se é assim, os fins são muito bons, mas os meios não. Então, em nome dos recursos da casa, estamos passando informação inadequada para as pessoas, ensinando errado. O nosso maior compromisso não é com a casa, é com a causa espírita. É necessário que a gente ensine bem, ensine de maneira correta. E por isso as obras que já têm uma certa coerência, uma certa credibilidade, devemos ensinar, devemos divulgar. Aquele que já tem o estudo pode ler qualquer coisa e saber discernir. Não, aqui é a opinião pessoal do espírito. Não está fundamentado na codificação. Mas aqui já faz parte da codificação, da base doutrinária. Mas para isso a gente tem que ter estudo. Mas a grande massa não tem estudo. Então, olha o livro lá, pega o livro, acha que aquilo dali é a mil maravilhas. Jesus é a luz, Jesus morreu na cruz, Castro Alves. E aí quando a gente vai ver o estudo, não tem nada de Castro Alves. Então nós temos que ter esse cuidado doutrinário. Obras com conteúdos apocalípticos, falando de tragédia, de coisas que vão se destruir no planeta, que são de espíritos brincalhões, zombeteiros, espíritos que querem causar o ridículo no nosso movimento. Obras que estão falando de coisas sem fundamento de secundária importância. Se Chico Xavier é ou não a reencarnação de Beltrano de Tal? Se André Luiz é ou não a reencarnação de Cicrano? E ficamos perdendo tempo em coisas que é para perturbar o nosso movimento e desviar o assunto principal, que é o estudo doutrinário. Então temos visto isso. Obras que falam, não, se a pessoa que é médium não cuidar da mediunidade, a desgraça vai se abater sobre ela. As coisas terríveis vão ser jogadas em cima da sua cabeça. Não é por aí. Também não é por aí. Então nós temos visto essas colocações que merecem o nosso estudo e que somente o estudo da doutrina espírita, para que a gente saia do guiismo. O que o guia fala, a gente aceita. Às vezes esse guia precisa ser guiado. Então, nós temos visto isso. A casa do caminho é a excelência. E a doutrina espírita, nos seus centros espíritas, tende a repetir essas experiências maravilhosas do estudo, do esclarecimento, da irradiação de energia, que com o estudo fica melhor. Não é que a gente vai agora se tornar PhD, intelectuais, mas com o estudo tudo fica bom. Porque aí a gente aplica o passe com conhecimento de causa, com sentimento. E não essa coisa, o passe foi forte, porque o passe forte é aquele que a pessoa geme, baba em cima, dança Macarena, toca a castanhola, e aí a gente acha que é o passe bom. E às vezes é o passe justamente fraco. Porque quantas vezes tem muito exibicionismo, falta força. Porque o passe é uma irradiação, como Jesus fazia. Magnética, uma irradiação psíquica. Às vezes quando a gente precisa desses salamaleques, é porque falta força interna. Então nós temos isso, superstições, que nós temos. O passe é uma transmissão energética onde aquele que tem mais dá, aquele que tem menos. A gente tem isso até nas conversas. Quantas vezes a gente está mal, a gente não está bem, que a gente vai conversar com alguém, e a pessoa é boa, a pessoa irradia um pouco, a gente sai ótimo. E não é quer dizer que a pessoa vai sair mal, não. Há um equilíbrio, porque o excesso de energia também é do ar, a pessoa fica bem. A não ser que a pessoa esteja, os médicos da educação médica inicialmente se sentem muito mal. Então a pessoa chega, conversa, e quando sai a gente fica querendo morrer. Mas que abre um buraco com a gente fica que só quer cama. É o começo da mediunidade natural. Como também a gente vai conversar com a pessoa, a gente sai ótimo, a pessoa sai cabalhando no cabelo da vaca. Porque também a gente estuda dos outros. Mas esse é no começo. Depois a gente vai aprendendo esse equilíbrio. Eu me lembro que a Raul Teixeira certa vez contou que quando esteve com o Chico Xavier, duas senhoras conhecidas que tinham certas perturbações aqui para nós,
e que ia a Chico Xavier para dar passe em Chico Xavier. E Raul Teixeira dizia, eu quero ver. E Chico dizia, venha minha filha, eu estou precisando muito de paz. E elas dando paz. E depois saíram ótimas. Porque o fato de dar vidas juntas quer dizer que a gente está dando energia. Se a pessoa irradia mais, é a pessoa que está passando para a gente. É DDP, né, como diz aqui, diferença de potencial. Nós não recebemos. Então, elas achando que estavam dando passo no pobre do Chico, estavam utilizando ele, saíram ótimas. Então, e ele, na humildade, vai dizer, você está muito desequilibrado, você ainda fica eu dar um passo a você. Não, eu dizia, olha, eu preciso muito de paz, vem cá. E ficava ali recebendo o passo e irradiando psiquicamente para elas. Então, tudo isso nós aprendemos com a doutrina espírita. O médium, quando entra nos ambientes, capta o psiquismo do ambiente. É muito comum o médium, por exemplo, a gente entra no ambiente que é uma festa e a gente fica feliz, irradia o psiquismo, e se a gente não segurar, a gente fica um pouco desequilibrado. Porque fica exaltado, fica alegre, quer falar demais, fica com aquela exaltação emocional. E a gente vai no enterro e capta o psiquismo também, fica mais triste do que a dona do defunto, a viúva ou viúva. Então a gente tem que ir estudando para saber qual é a nossa personalidade, saber filtrar, saber sentir, sem se envolver, sem finalizar. Tudo isso tem a ver com a mediunidade, mas para isso é necessário estudar a doutrina espírita. É necessário estudar dentro das casas, e as casas promovem. Essa casa mesmo, e eu conheço de experiência, promove os grupos de estudo. Mas a pessoa diz, não, é muito complicado, é um livro muito grosso. Então imaginemos. Agora quando a gente vê contigo, comigo, caras, caretas, vamos alguém rapidamente. Então porque é uma coisa que interessa, sintoniza. E ainda há rivalidade. Certa vez me permitam dizer, já estou acabando. Eu estava na casa do aniversário da casa, e quando eu acabei de fazer a palestra, sentei, o dirigente da casa disse assim, aqui nós recebemos o Bezerra de Menezes verdadeiro. E eu olhei para ele, porque algumas casas, e havia rivalidade com a cidade e com outras casas, porque algumas casas aí não recebem ele não, recebem a equipe dele. Então aqui é Bezerra, os outros são bezerros. Imagina. Então, e aí depois ele chegou para mim e disse, tomara que não me pergunte nada. Ele, o que você achou? Eu disse, interessante. Mas você não acha? Eu disse, olha, Chico Xavier recebia Bezerra de Menezes. Mas Chico Xavier é um concurso. Ele também recebe. Ele, Dona Ivone do Amaral Pereira. Mas Dona Ivone é Chico Xavier de saia. É também extraordinário. Mas Divaldo Pereira foi o que Deus... mas Divaldo Pereira é uma exceção. Mas então, se eles recebem, por que outra casa não pode receber Bezerra de Menezes? Ele não pode estar lá, não pode assessorar. Então nós vimos a rivalidade, é como em outra instituição. Né? Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora, é a mesma Nossa Senhora. Então nós temos essa ideia. Tudo isso, meus amigos, tem a ver com a prática do bem. A doutrina espírita nos ensina a ser bom, a meditar a respeito da desencarnação. Para concluir, ontem eu falava em outra casa, que certa vez eu fiz uma meditação. Em um grupo terapêutico de vivência, eu fiz uma meditação a respeito da morte. E fui conduzindo as pessoas para o momento da morte. Uma música suave, luz, muito fraca, e eu fui conduzindo. E aí eu fui dizendo, olha, agora você está no hospital, está com problemática orgânica muito grave, está em história avançada, você só tem 3 horas de vida. Você só tem 2 horas de vida. Você só tem meia hora. Observe como você se sente. E fui conduzindo até o momento. O coração está com pouca vitalidade, o cérebro dá poucos sinais, você tem uma parada cardíaca. Você está morrendo. Você está morrendo. Agora pare e pense. Pense como é que você se sente. Veja as suas reações emocionais. Veja o que é que valeu a pena. O que é que valeu a pena na sua vida? Faça um retrospecto, porque agora é você com a sua própria consciência. Um momentinho, você ainda não ouviu, ainda há sinais cerebrais. Você está voltando. Você está voltando, você vê o seu guia espiritual, uma luz diante de você. Esse guia espiritual está dizendo que você precisa voltar, que você está tendo experiência quase morte, que você precisa voltar, você ainda tem tempo na Terra. E quando eu estava falando isso, conduzindo, uma pessoa gritou, ai, graças a Deus que eu não morri. E eu tomei um susto, porque eu estava naquele silêncio, eu tomei um susto, eu me concentrou. E aí, quando você começou a dizer que você tem meia hora de vida, tem 20 minutos de vida, eu comecei a entrar em pânico e eu estou acabada. Se eu morrer agora, eu estou acabada. Como é que eu vou assim nessa situação? E eu comecei a pensar, meu Deus, tão jovem, 75 anos, tão jovem. Quando eu comecei a pensar, meu Deus, a maioria das pessoas já não chega nem 75 anos. Eu já fui de crédito, Deus deve ter tido uma amnésia, esqueceu de mim.
Como é que é? Mal de Alzheimer? Então, eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho que fazer uma avaliação, eu tenho que mudar de vida, porque se eu vou dessa forma, eu comecei a pensar, para que tudo isso? Para que os apegos? Para que as paixões, etc. E outra pessoa começou a me dar, eu estava numa disputa judicial com uma pessoa, um irmão meu, com uma herança que eu nem preciso, mas só pelo ego, pela vaidade, eu estava disputando a herança de meu pai. E sabe de uma coisa, eu vou deixar isso para lá. Depois de refletir, e começou cada um depoimento. E aqui para nós, vou contar um segredo, eu também tive o meu momento. Porque quando eu estava conduzindo o povo, eu comecei a sentir um mal-estar. Aí vai, meu Deus, acho que eu vou morrer. Desde a questão neurótica. Eu disse, meu Deus, imagine, eu estou com a sensação. E aí, eu disse, meu Senhor, que negócio constrangedor. Imagina, eu conduzindo, o povo morreu, e aí eu vou agora conduzir para voltar. Antes de eu conduzir para voltar, eu morro. Até que alguém abre o olho e diz assim, ele morreu! Esse é um negócio meu, constrangedor. Me dê 15 minutos só para eu voltar com o povo. E aí eu consegui voltar e voltar. Aqueles 15 minutos era brincadeira, era 15 anos, daqui para lá eu vou jeito. Mas o que eu quero dizer é que, por mais que a gente avance, a gente pode chegar hoje a 100 anos. Eu vi uma entrevista recente de uma pessoa com 120 anos, em que o menino dele tinha 92. E ele dizia, seria uma tragédia se meu menino morresse. A gente nunca quer, mas uma hora não tem jeito. Uma hora seremos chamados. Não há jeito. E a doutrina espírita prepara-nos para essa viagem. Você cultiva muito a sua personalidade. Para quê? Você tem muito apego de impor as suas opiniões, de querer impor a sua forma de ver a vida para os outros. Para que você vai morrer? Você tem medo de quê? Você tem complexo de inferioridade, é tímido. Por quê? Nós vamos morrer. E deixaremos esses valores e enfrentaremos a nossa própria consciência. É o que o Evangelho de Jesus explica. E as casas espíritas assim o reproduzem através da mensagem do cristianismo restaurado pelas vozes espirituais dos espíritos angélicos que vieram a Allan Kardec restaurar o pensamento de Jesus em espírito e em verdade. Muita paz.